Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Era Cristã. Hoje vamos a Epístolas Gerais, capítulo 8, Judas, né? A carta Epístola de Judas. Bom, o escritor, embora tenha havido questionamento quanto a Judas ter escrito essa carta, ninguém até hoje conseguiu provar, né, o contrário. Por isso confirma-se que o escritor é mesmo Judas, né, um dos apóstolos, tá? A Bíblia registra 7 Judas, é um nome muito comum ali nos tempos bíblicos, tá? E há uma dúvida acerca dos últimos citados, né? Pois alguns teólogos afirmam que não são dois, mas a mesma pessoa, né? Que é o irmão de Jesus. Assim como Tiago, né? O irmão de Judas é o escritor da carta de Tiago. Tá? Da mesma forma, o Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus, escreveu a carta de Judas, tá? Porque aqui aceita-se de um modo geral, Tiago, irmão de Jesus, e Judas, irmão de Jesus também, foram esses que escreveram essas cartas aí, tá? Dessa forma, somos levados a crer que Judas, o irmão de Jesus, escreveu essa carta, tá? E nada em contrário temos como afirmar, pois não temos argumentos convincentes ao contrário. A data, o texto de 2 Pedro parece ter sido escrito com base na carta de Judas, né? E a sua data é aproximadamente no ano 67 ou 68 depois de Cristo. Sendo assim, a carta de Judas deve ter sido enviada antes dessa data, quem sabe ainda na primeira metade da década de 60, tá? Da era cristã. Porém, como existem dúvidas se Pedro usou o texto de Judas ou se Judas usou o texto de Pedro, né? Porque ali dá para ver que um usou o outro, né? Nesse segundo caso, a carta pode ter sido escrita próximo do ano 80, tá? Não se pode afirmar, né, sem fonte exata para confirmar a verdade aí, tá? Bom, os objetivos da carta, né, o texto de Judas revela pelo menos 3 objetivos principais. O primeiro é a necessidade de vigilância, né? O segundo, despertar para se manter firme na fé diante das circunstâncias adversas. E terceiro, fortalecer-se espiritualmente para combater doutrinas falsas e falsos mestres, né? Como vocês percebem que isso está quase todas as cartas aí. Judas se distingue, né? Judas se dirige, né, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 1, tá? É o versículo lá. Essa identificação, entretanto, não especifica ninguém, mas garante que Judas está escrevendo para todos os cristãos de modo geral. Alguns autores são da opinião, todavia, de que, baseado no texto, Judas escreveu para os judeus, cristãos, visando orientá-los e encorajá-los, né, de tantas dificuldades para se manter vivo ali, né, na fé. Pelo que o próprio texto sugere, Judas teve uma visão de instruir diretamente uma igreja, todas as igrejas, né, mergulhadas na perseguição e nas heresias. Tá? Com base nessa realidade vivida pelos crentes daquele tempo, o escritor alimentou uma visão pastoral e assistencial, bem como de conselheiro cristão. Tá? O versículo-chave, né, 3, amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que, de uma vez para sempre, foi entregue aos santos. Então, esse é o versículo-chave do livro, tá? A saudação, né? Se a discussão feita nas páginas anteriores for correta, né? Na verdade, Judas, o escritor dessa carta, era o irmão de Jesus Cristo, o irmão de Tiago, tá? Em sua saudação, ele impetra misericórdia, paz e amor de forma multiplicadas. Verso 2, tá? No 3 e 4, instruções doutrinárias, né? Judas considera a sã doutrina dependente da boa fé e da correta fé, dependente da boa doutrina, né? Assim, uma coisa depende da outra e a outra depende da uma, para se manterem vivas e eficazes. O apóstolo diz que sentiu a necessidade de escrever, fazendo uma convocação a batalhar pela fé, que uma vez para sempre foi entregue aos santos. Judas enxerga 2 absurdos, né? Homens ímpios se introduzindo no meio da igreja para distorcer
a graça de Deus e negar o único soberano Jesus Cristo. Tá? Então, pessoas com interesses diversos tentando invalidar a palavra de Deus aí e se infiltrando no meio da igreja para distorcer a graça de Deus e negar a Jesus como Senhor. Aí nos versos 5 a 16, ele fala de apostasia, traz uma informação de que a promessa e a chamada de Deus não garantem a vida eterna, se o ser humano não fizer a sua parte. Pois Judas diz, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então a promessa de tirar tinha, mas tirando, não sustentaram a promessa, perderam, né? Se perderam ali. Prendeu os anjos que se desviaram no caminho para o julgamento final. E fala também que Sodoma e Gomorra foram postas por exemplo de sofrimento e de fogo, né? Tudo isso para explicar isso aí, tá? A apostasia. Que a apostasia teria um preço, né, muito alto. No verso 9 ele fala da sabedoria do Miguel, né, do arcanjo. Miguel teve coragem de discutir com o diabo acerca do corpo de Moisés, mas ele se recusou a pronunciar a palavra de maldição contra ele, contra o diabo. Em vez disso, usou uma frase que lança a responsabilidade em Cristo, né? O Senhor te repreenda, né? Às vezes os cristãos displicentemente têm facilidade para proferir palavras fortes contra autoridades constituídas por Deus, esquecendo, né, de que o resultado disso pode ser desagradável, pode ser, né, terrível. Né? No verso 10, né, outros tipos de apostasia, apostasia é o esfriamento, né, diminuição, tá? Os desviados e falsos, contudo, não têm cuidado e abrem a boca para falar asneiras, blasfemando no que não entendem. Tais apóstatas se corrompem porque entendem as coisas de modo natural, ou seja, sem a revelação do Senhor, né, que é sobrenatural, tá? E por isso interpretam mal os fatos e as pessoas e geram consequências para eles mesmos, né, para essas pessoas mesmo. Então, o outro julgamento passado, verso 11, né, Judas se arrisca a pronunciar aí um ai deles, né, da forma como Jesus fez contra os fariseus, né? Judas chama a atenção dos leitores para os casos negativos de Caim, para o caso de Balaão e para o caso de Coré, exemplos tristes e indignos de imitação registrados no Antigo Testamento. Depois ele vem com outras instruções, do verso 17 ao 23, né? Ele faz várias advertências, né? Lembra as predições, o que ele prediz, né? O que ele falou antecipado, incluindo palavras dos apóstolos, tá? No verso 17, que afirma que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, como Paulo também falou, e os outros. Estes têm 3 características próprias deles, né, esses escarnecedores. Causam divisões nas igrejas, são sensuais, não têm o Espírito em suas vidas. Tá? Depois ele vem com a bênção final dos últimos versículos, né, 24 e 25. Esses 2 versículos trazem uma bênção apostólica bem elaborada e rica, né, com palavras confortadoras. Tá? Na verdade, se analisarmos o texto com carinho e atenção, certamente aprendemos algo interessante na teologia bíblica. É imprescindível se faz, entretanto, que nós prossigamos fazendo uma investigação mais profunda e buscando algo mais concreto que tenha consistência além do básico, né? Aliás, essa é a busca constante que proporciona conhecimento da palavra de Deus a todo aquele que nele crê. Deus abençoe a todos.